Estou aqui hoje para orar pelo meu pai, pela palavra dele. Estenda as suas mãos aqui para o púlpito, por favor. Senhor, meu Deus, meu pai, eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe a vida do meu pai. Que o Senhor use ele como instrumento de Deus. Ele é um servo do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. O capacite, que a palavra dele alcance os corações aqui nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor o capacite, o guarde cada dia mais, para onde quer que ele vá, que a planta dos teus pés esteja com ele, meu Deus. E onde que ele quer que ele vá, meu Deus, ele toque no coração de todos com tua palavra e com tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo meu pai nesta noite, amém. Meu Deus. Ô, Thiago, quando eu for pregar, eu quero que você ore por mim também. Tem mais uma oração aí também? Ui, meu Deus. A paz do Senhor, igreja. Hoje eu vim aqui orar pelo meu esposo. Que alegria hoje, meu coração está grato ao Senhor, porque Ele cumpriu em você um propósito. Eclesiastes 3:1 diz: há um tempo determinado para todas as coisas. E hoje, você vai cumprir o propósito para o qual você foi chamado, abençoar pessoas através do seu testemunho. Sim, igreja, o meu esposo, presbítero Fábio, ele cumpre aquilo que ele vive. Perdoar muda as nossas estações, muda as nossas vidas. Que você hoje seja boca de Deus sobre o nosso povo e que Deus possa abençoar poderosamente aquilo que Ele já colocou no seu coração. Agradecer a Deus pelo esposo, pai que você é e pelo membro e servo maravilhoso. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Há um tempo para todas as coisas. Você vive esse novo tempo. Deus te abençoe. Nós amamos você. Um beijo com carinho. Amém? Paz do Senhor, vamos embora, acabou. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Paz do Senhor, igreja. Eu confesso que aqui é um lugar que realmente eu não estou confortável, nem um pouco confortável, porque eu entendo que esse lugar aqui é um lugar santo, é um lugar sagrado, e eu acho que nós teríamos que estar preparados todos os dias, né? Para quando o pastor falar assim, vai levar a palavra, a gente está descendo ali, ó, a palavra é sua. Seria bem melhor, né, do que ele falar uma semana antes, ou... Para mim, ele me convidou no domingo. Meu Deus, que segunda, que terça, que quarta. Difícil. Mas eis-me aqui, né, meu pastor? Minha pastora, meus pastores, que eu amo aqui, essa igreja mudou a nossa história, né? Está mudando a nossa história cada dia mais. Ai, já foram 2 minutos, graças a Deus. Passa o vídeo de novo. Mas, brincadeiras à parte, eu fico honrado mesmo de estar aqui. Não é fácil, para quem me conhece, né, sabe que eu sou muito reservado. E subir aqui realmente é um desafio. Mas, vamos lá, né? Amém? Eu escolhi esse tema. Obrigado, Alana, obrigado, Mídia, pastora Darlene. Esse tema veio ao meu coração por várias situações. E, ao decorrer, eu vou explicando o porquê. Perdão, uma nova chance. Coloca aí para a gente, por gentileza, aí, Lucas 15. Lucas 15, 11. Ah, Jesus amado. É assim mesmo, né, meu pastor? Então, vamos lá. Vamos ler, então. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região,
e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Próximo. Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Só até aí, por favor. Essa passagem é uma parábola do filho pródigo. Vocês já devem ter ouvido várias vezes por vários pregadores, inclusive aqui. Mas é uma passagem, é uma parábola assim, que fala muito ao meu coração, e eu resolvi trazer novamente para discorrer com vocês, para a gente tentar identificar um novo olhar para essa parábola. Eu acho que o jeito da gente ver, o jeito da gente entender, nos nossos tempos atuais, ele cabe bem no que a parábola discorreu. Deixa eu pegar meu auxílio. De longe eu vejo bem, mas de perto. Pois é, a parábola do filho pródigo é conhecida, mas hoje vamos vê-la por uma lente diferente, com um olhar diferente, com um prisma diferente. Cada história conta a história de um filho que tinha tudo, conforto, segurança e a presença do pai. E ele era feliz e não sabia. A história não é sobre o erro. Essa história não é sobre o erro do filho, mas sobre a graça imutável do pai. O jovem pede a parte da herança e parte, vai embora. Isso nos leva ao primeiro erro. Eu entendi que, lendo essa parábola e refletindo sobre várias vezes e vários jeitos de ouvi-la, eu consigo extrair 3 erros aqui que nós temos que tomar muito cuidado. E o primeiro erro é a quebra de princípio. Quebra de princípio. O segundo, distanciamento do porto seguro, a cegueira espiritual. E o terceiro, as garras do pecado, a destruição. A quebra do princípio, o erro, não foi querer a herança, pois a herança já era dele por direito, mas querer fora do seu tempo. Não era tempo dele, não era o tempo dele ter aquela herança. A herança só seria dele após a morte do pai. Foi pregado isso aqui semana retrasada, 2 semanas atrás, sobre essa frase aqui. Ele agiu por orgulho, vaidade, desejo e egoísmo, movido por sentimentos de desonra a Deus. Quantas vezes temos antecipado ou queremos antecipar as nossas bênçãos? Quantas vezes nós nos precipitamos em algo onde nós sabemos que nós iremos alcançar a bênção, mas nós nos precipitamos. Nós estamos fora do tempo. Nós estamos antecipando isso. Quantas e quantas vezes? Eu sempre, quando alguém está pregando, eu ouço alguma coisa relacionada ao Evangelho, eu sempre
trago isso muito para mim. Então eu tento colocar aquilo como se eu estivesse vivendo ou eu estivesse passando pelaquela situação. E essa passagem ela é muito emblemática, porque um filho onde tinha tudo, e ele deixa e vai embora. Essa distância, e a Bíblia fala que é por um lugar distante. Essa distância, ele estava sozinho, e lá, quando a gente está sozinho, fora da presença do Senhor, a gente acha que, longe do olhar das pessoas, a gente acha que ninguém está vendo, então a gente acha que pode fazer tudo. A gente entende ou imagina que pode se fazer tudo. E eu imagino que era a mesma situação desse jovem. Ele estava distante do pai, com muito dinheiro no bolso, e ali ele fez de tudo. Se prostituiu, bebeu, distribuiu dinheiro, enfim, fez tudo naquele momento que não agradava a Deus. E eu fico pensando no pai. Porque a gente que é pai, a gente ama incondicionalmente os nossos filhos. Eu falo os nossos filhos porque eu tenho 3. E a partida de um filho, dessa forma, deve ser muito dolorosa. Porque para o pai, para ele ter antecipado e dado a herança para esse filho, e a Bíblia diz que ele dividiu para os 2. E eu nem vou entrar na questão do filho mais velho, eu vou focar só no filho mais jovem e o pai. Para aquela situação, o pai estava morto para ele, porque ele dividiu a herança, deu a parte que lhe cabia, e o filho foi embora. Eu me coloco no lugar do pai, o sentimento de dor e de angústia, ao saber que um filho meu está longe de mim, dos meus olhares, do meu cuidado, porque talvez ele tenha ido embora, pensando que o pai o prendia, o pai não deixava, não permitia que ele fizesse algo, enfim. Mas nós que somos pais, nós sabemos que tudo que nós fazemos para os nossos filhos é querer o melhor, é querer o bem, é querer protegê-los. A gente, quando não deixa uma situação, a gente não deixa ele se envolver com determinadas pessoas, meu filho não mexa com droga, meu filho não anda com fulano, não é para proibir, porque a gente sabe que a gente não tem esse poder de proibir nossos filhos de fazer absolutamente nada, ainda mais hoje em dia. Mas nós falamos e fazemos isso para cuidar, para proteger. E era isso que aquele pai queria fazer com aquele filho, e não teve oportunidade, e o filho foi embora. E a Bíblia diz que lá naquele tempo, teve-se uma escassez de alimento. Então aquele jovem que se via cheio de dinheiro, cheio de riquezas, de repente acaba tudo. E ele se vê sem nada, e a fome assola aquela região. A gente tenta também entender que um abismo chama o outro, né? Ele estava desonrando o pai, ou ele já tinha desonrado o pai, ele já tinha ferido o coração de Deus, e agora estava sem nada e naquela terra passando necessidade. Encontra com um fazendeiro, um senhor de posses, e esse fazendeiro o leva para tomar conta dos porcos. E a Bíblia diz que ele se via aliviado em imaginar em comer a comida daqueles porcos. E a gente reflete mais sobre isso, porque ele tinha tudo. Ele tinha um lar, ele tinha casa, um palácio, né? Ele tinha bens, ele tinha alimento, ele tinha conforto, ele tinha segurança. Ele tinha tudo que nós, pais, proporcionamos para os nossos filhos. E a gente trabalha, e a gente se esforça para isso. E ele tinha tudo aquilo. E de repente ele se vê cuidando de porcos e querendo se alimentar com a comida desses porcos. Eu fico imaginando aquele jovem, a sensação de derrota, derrota moral, derrota espiritual, derrota física, porque ele mexia com os porcos, fede, é sujo. Para a pessoa que já teve muitas coisas, estar numa situação daquela, era o fundo do poço.
E ele cai a ficha. Ele fala: peraí, eu tinha tudo e hoje eu não tenho nada. E os servos do meu pai hoje comem bem. E eu aqui, tentando comer lavagem de porcos. E ele caiu a ficha. E eu pergunto a você: quando é que a nossa ficha vai cair? Porque às vezes nós estamos nos alimentando com porcos. Às vezes nós estamos em local que não era para nós estarmos. Às vezes nós estamos com pessoas que não era para andar com essas pessoas. Estamos vivendo coisa que não era para nós. Eu sempre digo lá em casa que a gente tenta todos os dias ser melhor. Ser um ser humano melhor, ser um cristão melhor. Eu tento ser um pai melhor. E eu sempre digo isso para os meus filhos, que nós precisamos melhorar todos os dias. E a gente se depara com a situação onde o filho cai a ficha. E eu penso que a angústia daquele filho ao se lembrar de tudo que ele tinha, e a vergonha para voltar para casa, para pedir o pai, para que o aceitasse como servo, ele quebrou muitas coisas ali, muitas barreiras. A primeira delas foi o orgulho. E é o que nós temos que quebrar diariamente em nossas vidas. Às vezes nós temos situações onde o orgulho não nos permite avançar. Às vezes nós nos encontramos em algumas situações onde o orgulho não nos permite romper. E nós ficamos patinando e sem saber o porquê. E eu imagino que o caminho de volta foi muito doloroso para esse jovem. Ele ensaiando: eu vou chegar lá, eu vou falar assim para o meu pai, eu vou chegar lá, vou falar assim. Será como vai ser a reação do meu pai? Será como que ele vai reagir? Será que ele vai me aceitar? Oh, meu Deus! E a Bíblia diz que quando ele avista o pai sai correndo e o abraça. Eu acho que essa parte é uma das partes mais emocionantes que eu consigo entender como pai. O meu filho estava perdido, estava morto e foi encontrado. O meu filho está de volta. Meu Deus, deve ser uma alegria que não cabe no peito. O meu primogênito, Luiz Felipe, ele fez uma viagem para fora do país. E a primeira vez que ele foi, eu fiquei muito preocupado. Eu fiquei pensando: o Luiz Felipe, ele vai ficar muito deslumbrado onde ele está e não vai querer voltar. O Luiz Felipe, ele não vai querer voltar. Ele vai ficar muito deslumbrado com tudo que ele está vendo lá, ganhando dinheiro em dólar. Ele não vai querer voltar. O meu sentimento era esse: o meu filho não vai voltar. E a gente sabe que uma terra distante, com problemas de visto e tudo mais, ele não poderia voltar mais e ficaria lá por, 10 anos, 15 anos, não sei quanto tempo. E isso me doía, mas eu nunca falei nada para ninguém, nunca falei nada para a Rosiane, nunca falei nada para ele em relação a isso. Porque eu sabia que o meu filho tinha um chamado, eu sabia que o meu filho tinha um propósito, eu sabia que o meu filho tinha uma vida aqui, ao nosso lado. E quando o meu filho ficou lá 4 meses, e quase 5, e quando o meu filho retornou, no tempo certo, no tempo hábil, eu fiquei muito, quando eu fui recebê-lo no aeroporto, eu fiquei muito feliz. E eu fiquei muito feliz, meu coração encheu de alegria. E eu acho que não deve ser muito diferente dessa sensação desse pai ao ver o filho dele. Claro que é situações diferentes, mas eu quero fazer uma comparação um pouco vaga, mas seria mais ou menos isso. O sentimento de perder alguém que você ama muito, e aquela pessoa retorna para os seus braços. Aquele pai ficou maravilhado com aquela situação. E o filho, a Bíblia diz que o filho nem precisou discorrer, nem precisou falar tudo que ele havia ensaiado
para aquele pai. O pai não queria saber das desculpas do filho. A gente que é pai, a gente não quer saber da desculpa dos nossos filhos. Eles erraram, mas eles estão de volta. É isso que nós queremos. Nós não queremos mais nada mais que isso. E eu fico imaginando aquele pai ali, abraçando aquele filho que estava perdido, que estava morto. A Bíblia diz que ele estava morto e foi encontrado. A sensação de amor, a sensação de ter aquele filho de volta. O pai pede para matar o novilho. E faz uma festa. E celebra. E eu não vou falar do ciúme do filho mais velho, porque não cabe agora a gente falar de coisas tristes, porque há uma situação triste na passagem onde fala do filho mais velho. Ficou triste com o pai, enfim. Eu não vou falar sobre isso, mas eu quero falar do amor do pai. Esse amor que nós temos, esse amor que nós buscamos todos os dias. E o pai é o nosso Pai Celeste. Todos os dias o Pai Celeste nos convida a sentar com Ele à mesa. Todos os dias nós escolhemos, todos os dias nós decidimos estar com o Pai. E eu pergunto para você, aonde você vai querer estar? No banquete ao lado do seu pai? Ou ao lado dos porcos? Parece simples, parece uma pergunta besta, mas se você refletir, e eu, no grupo que a gente está lá no GPL dos homens, a gente está sendo uma bênção, pastor, pastora, está sendo algo extraordinário, e a gente fala muito sobre isso. E eu penso que a gente precisa melhorar, porque quando o Pai nos dá a oportunidade de todos os dias estar vivenciando um banquete, nós temos que aproveitar. Nós temos que estar presente. E o perdão, uma nova chance, é esse perdão que a gente precisa perdoar, ou alguém precisa perdoar alguém. É muito importante que a gente faça isso. A última vez que eu tive aqui, oh Jesus, eu tinha um problema com a minha mãe. E aqui em cima não, eu fui tratado nessa igreja, eu fui abrir meus olhos espirituais aqui nessa igreja, eu consegui enxergar muitas coisas que eu não via aqui nessa igreja, eu consegui perdoar a minha mãe, mas eu perdoei minha mãe de uma forma genuína, de uma forma tão absoluta, da mesma forma que o pai desse jovem fez com ele. Ele não quis saber de absolutamente nada, e ele perdoou aquele filho. E por mais problemas que eu tinha tido com a minha mãe no passado, eu a perdoei, eu mandei o vídeo para ela, e foi uma bênção. E todos sabem que eu perdi minha mãe há uns 3 meses atrás. E se eu não tivesse tido aquela atitude, eu estaria vivendo com os porcos. Mas graças a Deus eu consegui estar ao lado da minha mãe. Eu fiquei uma semana na UTI junto com a minha mãe, ao lado da minha mãe. E essa igreja, pastor Luiz, pastora Luciene, essa igreja me proporcionou fazer um curso de capelania. E eu usei a minha carteirinha de capelão para ficar junto com a minha mãe. Olha que interessante. E eu cheguei lá no domingo, fui abençoado pelo pastor Luiz, a igreja me ajudou.
Eu fiquei lá na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na UTI, na quinta-feira e na sexta-feira, minha mãe estava muito ruim. E eu estava sozinho com a minha mãe na UTI. Sozinho com a minha mãe na UTI. E o meu irmão, minha mãe estava morando com meu irmão lá no Pará, numa cidade chamada Tucuruí. E a minha mãe e o meu irmão estavam viajando e ele chegou na sexta-feira à noite. E eu saí lá do hospital 18 horas e a minha mãe muito mal na UTI. E os médicos haviam desenganado a minha mãe. Os médicos disseram para mim: a sua mãe não passa de hoje. Mas lá no leito de morte, lá no leito da UTI, eu falei para minha mãe, eu conversei muito com a minha mãe na UTI, muito com a minha mãe. Ela não respondia absolutamente nada, mas o médico falou: pode falar com ela que ela vai ouvir. Ela está ouvindo, ela não vai responder. Eu, mais uma vez, pedi perdão para minha mãe. Eu perdoei a minha mãe. E eu orei pela minha mãe. E eu saí na sexta-feira e fui buscar meu irmão. Era uns 300 km. Eu peguei o carro dele, que estava na casa dele, e fui buscá-lo no aeroporto. 3 horas de viagem. 3 para ir, 3 para voltar. Só que ele atrasou, ele chegou lá, era meia-noite. Busquei ele, voltamos. Chegamos 4 da manhã. Quando nós chegamos na porta da casa do meu irmão, a esposa dele estava na porta e falou: olha, a mãezinha de vocês partiu. Eu já sabia que isso ia acontecer, mas eu tenho certeza que a minha mãe foi salva. Porque eu orei por ela naquele momento, naquela semana que eu estava lá. E nós ficamos chorando um pouco. E logo fomos buscar um serviço de funerária. Enfim. E eu pude resolver tudo com a minha mãe. Eu pude perdoar minha mãe. Eu pude enterrar minha mãe. Financeiramente eu pude honrar minha mãe até no último instante da vida dela. E isso me faz ver que nós somos grandes quando nós temos amigos, quando nós temos uma igreja que ora pela gente, quando a gente tem uma igreja que abençoa a gente, quando a gente tem pastores que ombreiam junto com a gente. E o Ministério Fé e Família tem tudo isso. E às vezes a gente não sabe usufruir, a gente não sabe aproveitar. E eu fico muito feliz. Eu não consegui discorrer nada do que eu tinha escrito, mas a intenção era que vocês entendessem que nós temos um lugar para voltar. Nós temos a casa do Pai. E nós temos uma segunda chance. Todos os dias nós temos uma segunda chance. E nós temos que saber aproveitar isso. Nós temos que entender isso. E nós temos que falar para outras pessoas sobre o que acontece com a nossa vida espiritual, com a nossa vida emocional, quando nós somos atingidos, quando nós somos salvos, quando nós somos curados. Eu fui curado nessa igreja. Então eu devo muito a essa igreja. E ontem nós tivemos uma reunião de presbíteros e o pastor Neto
brilhantemente falou sobre o nosso comprometimento. E o comprometimento é isso. O comprometimento não é porque você é pastor, ou porque você é presbítero, diácono, ou membro. O nosso comprometimento primeiro tem que ser com Deus. O nosso comprometimento primeiro tem que ser com a nossa família. O nosso comprometimento tem que ser com as coisas que nos faz bem. E a gente tem que entender isso. E ontem, naquela reunião, nós conseguimos entender isso. E eu confesso para a igreja, eu confesso para os irmãos que eu preciso me comprometer mais. Eu preciso me comprometer mais com a obra, eu preciso me comprometer mais com a igreja, com as coisas do Senhor. E ontem nós falamos muito sobre isso, que nós precisamos dar o melhor, nós precisamos servir melhor, nós precisamos ser melhor. E essa igreja nos ensina isso. Essa igreja ministra sobre isso. Essa igreja nos abençoa todos os dias. E eu louvo a Deus, pastor Luiz, pela sua vida, pela vida de todos os nossos pastores e líderes, pela vida da minha pastora, das minhas pastoras, que eu amo de paixão. E eu coloco aqui à disposição para servir. E para os meus amigos, para os meus irmãos, eu digo: contem comigo, hoje, amanhã e sempre. Amém? Obrigado. Glória a Deus. Minha vida deve estar assistindo. Eu te amo. Obrigado por tudo. Obrigado pelas suas orações. Obrigado pela paciência que você tem comigo. Obrigado pelas suas orações, pelas noites em claro que você passa ajoelhado orando por mim e por todos os afazeres que você se compromete a fazer. Eu amo muito você. Que Deus guarde a sua vida, que Deus te proteja aí onde você está. Minha filha também. Filha, você, Luiz Felipe, o Tiago, são as pessoas mais importantes para mim. E eu faço qualquer coisa por vocês. Eu sou capaz de fazer qualquer coisa por vocês. Eu amo vocês. Obrigado. Obrigado. E obrigado. Obrigado, igreja. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Testemunho maravilhoso, né, irmão? É maravilhoso quando você tem essa força de perdoar. O perdão, ele traz cura, ele nos liberta, ele nos transforma. E quando nós temos essa força, quando nós buscamos isso de Deus, nós somos curados, nós somos transformados. Porque muitas das doenças do nosso corpo são por falta de perdão. Eu quero que você se coloque de pé. Vamos orar pela nossa família, que é o bem mais valioso que nós temos. Abaixo do nosso Deus é a nossa casa, é os nossos filhos que Deus confiou a nós. Amém? A palavra do Senhor diz que os filhos são herança do Senhor, e nós temos que saber zelar por esta herança. O nosso GPL, né, nós participamos com o João. O nosso GPL, ele é voltado para a família. Todas as sextas-feiras nós ministramos sobre família, sobre comportamento entre pai e filho, para que nós não venhamos errar, para que nós não venhamos deixar que os nossos filhos trilhem caminhos errados. Eu tive uma experiência de ver um jovem cravado de bala, e o pai dele chegar naquele momento e dobrar o joelho, e pôr a mão na cabeça e falar: o que eu fiz? Na onde eu errei? É triste, irmãos. Nós que somos pais, você que cria o seu filho com tanto amor, e de repente você vê o seu filho ali, com
15, 20 tiros.